No livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 11, o versículo, eu vou ler a partir do 28. A partir do versículo 28. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. Uma palavra bem conhecida da igreja, mas que vamos aqui meditar mais uma vez sobre essa palavra. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Amém? Glória a Deus. O que Jesus está dizendo? Que ele é um professor. Amém? Aprender de mim, você só pode aprender de quem ensina. E quem ensina é professor, um mestre. E Jesus falou daquela passagem muito conhecida, do que ele lavou os pés dos discípulos, que quando ele parou de lavar os pés dos discípulos, ele se levantou e disse assim: Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ou seja, ele mesmo disse que ele é mestre. E muitas vezes os fariseus, até pessoas humildes, chegavam diante de Jesus e chamavam ele de Rabi. Rabi quer dizer mestre, né? Professor. E ele nunca retrucou aquelas pessoas que chamavam ele de Rabi. Porque ele é o ensinador. Ele é alguém que ensina. E ele diz: Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque, irmãos, a gente, quando somos alunos, estamos na sala de aula, a gente reconhece os professores, né? As características deles. Tem um professor mais engraçadinho, né? Tem aquele professor mais sério, geralmente aquelas aulas mais assim, mais técnicas, né? O professor um pouco mais sério. Tem vários tipos de professor. Mas o bom professor é aquele ao qual faz que os alunos apreendam o conteúdo ao qual ele está dando. Mas tem professor que é complicado, né? Uma coisa que você aprende em licenciatura, e eu fiz licenciatura em História, então tive que aprendi muita besteira, mas uma coisa que a gente aprende é o seguinte: que não existe pergunta errada. O errado é não fazer pergunta, certo? É isso que dizem. Mas você vê que muitas vezes o professor ele tem uma postura arrogante, né? Ele tem uma postura que é difícil se achegar para aquele professor e fazer uma pergunta que ele vê quase como ofensa você fazer alguma pergunta para ele. Então as pessoas, mesmo com dúvida, voltam com dúvida para casa, com medo de ser ridicularizado pelo professor. Existem alguns professores que dão um conteúdo muito avançado para a sala de aula. Às vezes, no coração do professor, ele olha assim: a pessoa está na universidade, então, no mínimo, ela sabe ler, sabe escrever, domina várias operações da matemática, domina um pouquinho de geografia, um pouquinho de história. Então ele começa a falar um palavreado muito técnico. E os alunos, talvez, vindo numa realidade de só ir para a escola, já passar de ano e não precisar estudar, não entende o que o professor fala, né? Para não ficar mal, apenas segue o que o professor diz, mas acaba não aprendendo, porque aquilo que o professor fala está acima da sua compreensão, por mais que ele deveria saber, mas ele não sabe por diversas causas. Às vezes não é nem preguiça, às vezes o mundo que ele veio, a escola que ele veio,
não tinha uma boa base curricular e não se importava se o aluno estava aprendendo ou não. E ao chegar numa universidade, num curso técnico, aquele aluno passa até vergonha. Existe até aula de reforço para essas pessoas, né? Ao invés de eles estarem descansando durante o mês de dezembro e de janeiro, eles estão fazendo aula de reforço para entrar na universidade. O certo era passar o vestibular e já entrar na universidade, mas sabe como que é, né? Como tem que pegar bem que a pessoa está na universidade, mesmo não sabendo, entra por vários motivos e entra lá sem saber nada, e o ensino daquela universidade vai um pouquinho para baixo, né? Fica um pouco fraco. E alguns professores não têm paciência com isso, né? Perdem a paciência porque os seus alunos não têm a inteligência que eles queriam. Há alguns professores que, ao invés de ensinar a matéria, ao qual deveria ensinar outras coisas, né? Está preocupado em dar um outro conteúdo para os seus alunos. Então, muitos professores acabam tendo antipatia dos seus alunos. Tem muitos professores que não gostam de ser contestados. Existem vários tipos de professores. Mas o nosso supremo professor, o nosso supremo mestre, ele é diferente. Ele diz assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Para Jesus você pode perguntar o que quiser. Ele vai falar assim: mas você é burro? Você já deveria saber disso? Você não deveria saber dessas coisas? Não, Jesus tem toda a paciência. Você pode ter 20 anos de crente, você pode ter cursado teologia, mas se você for falar com Jesus, querer aprender com Jesus, por mais que seja algo até óbvio, Ele nunca irá jogar na sua cara a sua incipiência técnica, porque você não conhece, a sua ignorância. Ele vai ter paciência. Não, meu filho, é assim. É alguém manso, não é alguém que fala gritando, né? Hoje em dia, irmãos, para falar a verdade, é mais fácil um aluno gritar com um professor do que um professor gritar com um aluno, né? Isso é verdade, né? Mas Jesus está falando para o professor da época dele. Então vamos contextualizar. Vamos tirar do contexto de hoje em dia que o aluno ou é cliente ou é alguém necessitado, para uma época ao qual não era obrigado a estudar, e estudar era um privilégio. E os professores eram, né, mais rígidos, eles pegavam mais pesado. Eu acho que alguns dos irmãos aqui é da época da palmatória. Aí os mais novos falam: o que é palmatória? Pegava um pedaço de pau, se a criança falasse alguma coisa, batia na mão da criança, pá, com tudo. Eu não sou dessa época, né? Eu já tomei rodadinho de anos, mas eu não sou dessa época. Mas na época de Jesus, existiam professores assim, né? Se o aluno fosse bagunceiro, mas para falar a verdade, o aluno nem pensava em fazer bagunça, mas caso tinha algum no coração para fazer isso, o professor tinha todo a liberdade de disciplinar aquele aluno. Mas não é o caso. Mas Jesus não. Jesus, ele nos trata com mansidão. Jesus nos trata com uma paciência inimaginável, porque se nós formos lembrar tantas vezes que nós erramos. E eu digo, irmãos, que assim, eu digo até mesmo como alguém que está à frente de uma igreja, que tem hora que a gente larga a mão mesmo. Tipo assim, olha, ali não tem jeito. Ali não quer aprender. Eu até coloquei uma vez uma frase assim, que não adianta ensinar quem não quer aprender. Não tem jeito. A pessoa não quer aprender, é perca de tempo você ensinar. Não tem como salvar quem quer morrer. Tá certo? Não sei se os irmãos sabem que o salva-vidas muitas vezes até quase morre, porque tem suicidas na água. E esses suicidas, eles vão lá para o fundo do mar, e o salva-vida quer salvar ele e quase morre. Tanto o suicida
quanto o salva-vidas. Por quê? Porque o sujeito quer morrer. E quem quer morrer, irmãos, não tem jeito. Não adianta querer salvar quem quer morrer. Não adianta ensinar para quem não quer aprender. Só que Jesus, ele é muito paciente. Nós erramos, nós falhamos, nós desistimos, mas Jesus tem toda a paciência. Glória a Deus, aleluia. Ele é humilde de coração para que ainda Ele venha falar conosco, para que possamos nos consertar e possamos aprender a verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvam e tenham o conhecimento da verdade. Esse desejo ainda está no coração de Deus. Mesmo nós falhando, mesmo nós sendo, sabe, aquelas pessoas teimosas, mas ainda assim o Senhor, Ele está de braços abertos, pronto para ensinar, pronto para falar. Nós vemos o exemplo de como eu posso dizer, a pedagogia de Jesus. Ele ensinou para pessoas humildes, Ele ensinou para grandes mestres, Ele ensinou para Nicodemos, que era o mestre em Israel, e Ele ensinou coisas que Nicodemos não sabia. Ele foi na casa de Simão, que era um homem importante, um fariseu, e também ele foi lá. Todo mundo que queria aprender com Jesus, Ele ensinava. Ele é um professor acessível. Você consegue chegar até Jesus. Você consegue falar com Jesus. Não há uma pessoa na Bíblia, nenhuma, nos 4 evangelhos que há nessa Bíblia Sagrada, que tentou se chegar até Jesus e não conseguiu. Nenhuma. Todos que quiseram se chegar até Jesus, ainda que alguns tentaram proibir, conseguiram chegar até Jesus. Glória a Deus. Todos. Algumas crianças quiseram chegar até Jesus para que Jesus impusesse as mãos sobre ela, e os discípulos falaram: não, deixa ele em paz, não deixe essas crianças importunar o mestre. Jesus olhou aquilo e disse assim: não embaraceis a criancinha, porque das tais é o reino do céu. Deixai vir a mim as criancinhas. E ele pôs a mão nas criancinhas. Depois o cego Bartimeu estava clamando, gritando. Aí o povo falou: fica quieto, o mestre está passando, ele vai ensinar em algum lugar. Mas Bartimeu gritava e gritava mais. E era um mendigo, um pedinte. Estava lá naquela calçada, clamando naquela porta daquela cidade. E o povo: fica quieto. Mas a Bíblia diz que quanto mais pediu para ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou assim: chama ele. Oh, Deus lindo, aleluia. Chama ele. Pois fiel, Senhor. Olha que professor maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. É o professor que não nos despreza. É Jesus. Para Jesus não tem caso perdido. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Para o nosso Deus não há o aluno irrecuperável. Para nosso Deus todos têm recuperação. Todos têm condições de serem uma nova criatura. Todos têm condições de serem transformados, de serem regenerados. Só basta abrir o coração e buscar esse Deus maravilhoso, que Ele ainda está de braços abertos. O Senhor deu o exemplo de como Ele é, de como Ele trata seus filhos, na parábola do filho pródigo. 2 filhos. Um dos filhos, olha, mas não sei se nós lemos, a gente entende a gravidade da coisa. Um dos filhos chegou assim: pai, reparta a minha parte, ao qual me devida. Irmãos, vou ser sincero. Se eu ficar bem velhinho e chegar a minha filha e falar assim: ô pai, dá minha parte da casa, dá minha parte, sei lá, o que eu tenho. A casa nem é minha, estou pagando. Me dá a parte da casa, me dá a parte do carro. Eu falei: ô filho, você quer me mata logo e receba, né? Isso é verdade, irmãos. Como um pai vai dar uma herança se o pai não morreu?
Isso não existe. Nem na época da Bíblia existia isso, entendeu? A herança era dada para os filhos depois da morte dos pais. Era algo que você podia nem vender, para falar a verdade. Mas aquele menino foi tão afoito que ele pediu para o pai dele: olha, me reparte, dá a minha parte. E o pai deu. Olha que pai bom. E o pior de tudo, aquele menino praticamente matou o pai em vida e gastou um terço da fortuna do pai com jogo, com bebida, com prostitutas. Está na Bíblia. E depois volta com todo... Não é que ele voltou com cara de pau, mas ele voltou. Ele sabia que ele não podia voltar como um filho, porque ele matou o pai, irmãos. Pelo amor de Deus, alguém que pede uma herança com o pai em vida matou o pai. Não está certo. Mas o pai ainda recebeu ele gostoso. Aleluia, Jesus. Está exatamente assim na Bíblia. O pai recebeu ele gostoso, deu aquele abraço. Vamos fazer uma festa. Mata um boi aí, mata um cevado. Vamos aqui todo mundo comer. Vamos aqui fazer uma música. Pega um anel, pega uma sandália, porque o meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e agora foi achado. E foi aquela alegria daquela casa. Que exemplo. Que exemplo. Um exemplo, irmãos, assim, de como o Senhor nos ama. Porque nós erramos, nós falhamos. Muitas vezes nós preferimos o pecado do que a santidade. Muitas vezes nós preferimos o errado do que o certo. Vamos ser sinceros. O que dá mais sucesso hoje em dia, para pensar qual é a música brasileira. As músicas brasileiras mais ouvidas todos os tempos, quais são? Peraí. Tem Aquarela Brasileira, do Ari Barroso. Tem uma também que é brasileira, mas o rapaz canta em inglês, que é Feelings. Aí tem aquela. Aí depois a coisa mudou, as mais ouvidas. Aí tem aquela do rapaz que é sertanejo, que só fala safadeza. Foi uma das mais ouvidas todos os tempos brasileiros. E agora, da abençoada, né? Que só Deus, né? Tá envolvendo o mundo. É a que as pessoas mais ouvem. Alguém ouve muito os hinos do Senhor? Não. A carne gosta de coisas que não presta. A carne gosta de coisas que dá prazer, né? Dá aquele prazer momentâneo, aquele engano momentâneo. É isso que a carne quer. As coisas boas é para poucos, para poucas pessoas. Poucas pessoas ouvem coisas boas. É uma elite intelectual. Ou quem quer ser metido da elite, né, também gosta. Mas é para poucos. Mas mesmo assim, mesmo a gente gostando do que não presta, né? O Brasil é conhecido como o país do carnaval. Vai ter carnaval na semana que vem no Brasil. Pelo amor de Deus. As pessoas estão ansiosas pelo carnaval. Ah, vai chegar o carnaval, vai ver um montão de mulher pelada, né? Aí o povo está ansioso para ver as pessoas nuas no meio da rua. Mas mesmo assim, Jesus tem toda a paciência. Se uma alma daquela que está na avenida, despida, se converter ao Senhor, o Senhor ainda abre os braços. Glória a Deus, fiel, Pai. O Senhor ainda dá uma lavadinha. Aleluia, Jesus. Lava o coração, lava a alma, purifica, transforma. Aleluia. E faz ter umas vestes brancas e resplandecentes. Ainda dá uma coroa. Oh, Jesus. Esse é o nosso professor. Por isso eu só gosto de aprender com Jesus. Porque eu não sei se eu agiria como aquele pai agiu com aquele menino pródigo. O pródigo quer dizer alguém irresponsável. Ele é irresponsável. Ele agiu de uma forma irresponsável.
Mas aquele responsável que talvez deveria aprender, né, com o pai, tomar uma surra do pai, falar assim, vem cá menino, você pronto, você vai apanhar agora. Não, o pai recebeu como filho. Aleluia, Senhor. Quem o Senhor recebe como filho, irmãos? É todo aquele que se arrepende. Porque todos nós somos pródigos. Todos nós somos irresponsáveis. Todos nós não temos um total prazer nas coisas do Senhor. É um esforço. É muito esforço para gostar das coisas de Deus. Olha a dificuldade que é estar em oração. Olha a dificuldade que é dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Alguns que já têm o costume de orar e de buscar a face de Deus, fala a verdade, quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou para ter esse prazer para orar ao Senhor? Eu digo para os irmãos que quando eu me converti ao meu Deus, graças a Deus, a igreja que eu entrei, na época tinha o costume de orar. Tinha. Não sei hoje, mas tinha o costume de orar. E eu falei, mas como eu vou orar uma hora? Não, quem fica uma hora ajoelhado? Aí eu fui falar com alguns irmãos, falei, irmãos, eu tenho condições de vir aqui na segunda-feira orar uma hora. Eu não oro uma hora. Falei, não, irmão, chega aqui. A oração acaba 8 horas. Chega aqui 10 para as 8, 15 para as 8. Tá bom. Eu acho que 15 vezes eu consigo orar. Chegava lá 15 para as 8, era 10 para as 8, eu estava acabando minha oração. Não conseguia orar nem de 5 minutos. Mas aí 5 foi para 10, 10 foi para 20, 20 foi para 40, 40 para 1 hora. Quando a gente foi ver, 1 hora já não era mais nada. Já estávamos orando 2 horas e meia sem nenhum problema. Aleluia, Jesus. Mas tudo foi um aprendizado. Mas foi fácil? Foi de um dia para a noite? Não, foi muito difícil. Tive que vencer a carne. Não só eu, mas como todos os irmãos que têm o costume de estar em oração, tem que vencer a carne, porque ninguém gosta de estar ajoelhado. A pior posição que um ser humano pode estar é ajoelhada. Sentado se dá um jeito, em pé se dá um jeito, mas ajoelhado, irmãos, inflama tudo. Inflama as articulações todas. Mas quem quer fazer a vontade de Deus, faz uma forcinha. Fala assim, ó Jesus, hoje eu estou orando 5 minutos, mas é 5 minutos para o Senhor. Aleluia, Deus. Aí com o tempo o Senhor vai te tocando no seu coração, vendo o seu esforço, vendo que você está fazendo o seu melhor. 5 minutos, mas é o meu melhor para Deus. Aleluia. Quando você vai ver, está orando 5 horas e nunca nem percebeu. O quão difícil é ler a palavra de Deus. A gente não vê problema algum ficar de frente à televisão, ver novela, ver jogo, ver filme. Não tem problema, né? Eu vou ser para os irmãos, tem filme que eu vejo que demora 4 horas brincando. Não tem... Aquele filme lá, Jesus de Nazaré, eu já vi todinho umas 3 vezes. E ele completo é 5 horas. E eu vi. Ben-Hur é 4 horas. Eu vejo sem nenhum problema. Para mim, o filme ser grande, se for bom, eu vejo. Não vejo problema ver filme. Agora, quando você vai ler a palavra de Deus, no comecinho, é tão difícil, né, irmão? Você vai ler assim, daquela preguiça, daquele cansaço, daquele sono. Para ver a novela não dá sono, para ver o jogo não dá sono, para ver filme de terror não dá sono, para ver safadeza não dá sono, mas vai ler a palavra de Deus, aquela abrição de boca, é uma dificuldade. Mas quem é servo de Deus, ele lê um capítulo no dia, lê 2 no outro, quando vai ver já leu a Bíblia toda. Glória a Deus, aleluia. E mesmo, irmãos, com toda a nossa carne voltada a não querer a vontade de Deus, a não ter prazer com as coisas do Senhor, o Senhor ainda nos ensina com toda a mansidão e com toda humildade, humilde de coração. É aquela atitude, né, de ver o outro como igual. Né? O Senhor, ele tem paciência conosco. A nossa alma muitas vezes está abatida,
A nossa alma está muitas vezes atribulada. Mas se você chegar até diante do Senhor, você vai aprender tudo que precisa aprender. E Ele quer dar descanso para a nossa alma. Esse é um mestre paciente, não é arrogante. Por mais que Jesus sabe tudo, porque Ele é onisciente, Ele nunca vai ser aquele professor com aquela empáfia, né? É difícil. Pessoas que conhecem muito, irmãos, não é o meu caso, mas pessoas que conhecem muito, quando você conversa com elas, dá aquela impressão que eles são metidos, né? Dá aquela impressão que eles são arrogantes. Pessoa muito inteligente tem essa impressão que ele é arrogante. Então as pessoas tendem a não conversar muito com pessoas muito inteligentes. Eu lembro que na minha classe tinha uma mocinha, tinha seus 13 anos, a coitada. Ela era muito inteligente e ela gostou de um coleguinha meu. Só que esse coleguinha meu, ele era da pá virada, ele não era muito certo da cabeça. Mas infelizmente menina de família gosta de quem não presta, né? E aí acabou gostando desse meu colega. Mas amigo meu ia na casa dele, na minha casa. Mas, assim, irmãos, eu não aprontei muito não, mas o meu amigo aprontava. Será? Não sei. Deixa pra lá. Meu passado não interessa. O que acontece é que ele era meio assim, não era muito certinho não, tá meio errado. E ela começou, aí ela falava comigo: ô Marcelo, fala com o seu amigo, né? Fala pra ele que eu não sou tão quietinho assim não. Fala pra ele que eu não sou tão inteligente. Ela fala pras amigas dela: eu vou começar a tirar C o fulano de tal não achar que eu sou tão inteligente. Ou seja, para que ele não tenha medo, né, de falar comigo, né? Porque eu só tiro A e ele tira D com muita boa vontade, ele não vai falar comigo, porque ele vai achar muito metida. E isso acontece, infelizmente. E é difícil falar com alguém muito inteligente, né? Que fala uma língua que não é a sua. São palavras complicadas de entender. É um palavreado assim, muito rebuscado, né? Muito um arcaico. É um vocabulário assim, fora do comum, né? Vou dar até um admitido, né? É um conhecimento do vernáculo acima daquilo ao qual nós temos capacidade de entender, né? Tem muito vocabulário. Às vezes eu falo com a minha esposa, eu esqueço, ela fala: o que você está falando? Fala a minha língua, pelo amor de Deus. Eu falei: meu Deus, calma, desculpa, eu esqueci, né? Mas Jesus, irmãos, por mais que Ele conhece todas as línguas que há neste mundo, por mais que Jesus conheça todas as matérias que há neste mundo, quem fala com Ele, quando Ele responde, você entende. Glória a Deus. Ele não é indecifrável para aqueles ao qual fale com Ele. O Senhor não tem aquele jeitão de arrogante. Pode falar com Ele que Ele é um professor humilde. Ele vai falar de uma forma a qual você entende, de uma forma inteligível, a sua inteligência, e não vai te rebaixar. Não vai te rebaixar. Amém, Senhor. Tem uma situação que tem gente que fala que em tal igreja eu não vou porque lá só tem doutor, né, irmãos? Tem gente que fala assim, né? Geralmente igrejas de pessoas mais ricas, não é o nosso caso, né? Mas de igrejas assim, mais tradicionais, que tem 500 anos de igreja. Tem igreja que tem 500 anos, irmãos. Tem igreja por aqui. Eu vou dar o exemplo de uma menonita. Essa igreja dá 5 vezes a Assembleia de Deus de idade. Foi criada em 1560, por aí. Então está em quase 500 anos de igreja. Mas eles são mais humildezinhos. Mas algumas igrejas só tem doutor mesmo. Tem igreja que só tem doutor. Então o pastor tem que falar uma linguagem ao qual os doutores entendam. E a gente nem vai lá, né? Vou fazer o quê? Eu não vou entender nada mesmo, né? O pastor vai começar a falar uns gregos lá, umas palavras em inglês que eu também não entendo. Mas o que sabe de tudo, quando Ele te ensinar, você vai entender tudo. Aleluia! Porque Ele é manso, Ele é paciente e Ele é humilde de coração. Glória a Deus, né? Porque, irmãos, tem pessoas que não têm paciência quando ensina. Um bom professor é alguém paciente, né? E é ruim para o aluno perceber
que a pessoa que está ensinando perdeu paciência com ele. Eu comecei a tocar violão uma época e eu fui fazer aula de violão. E eu estava errando a forma de colocar os dedos nas cordas. Aí o professor lá estava brigando com alguém e como eu estava errando, ele falou: mas você tem que de aprender, né? Nunca mais voltei. Simples assim, nunca mais voltei. Uma pessoa que não tem paciência de ensinar não pode abrir uma escola de violão. Tanto que fechou, né? Óbvio. E era muito bom. Era uma pessoa que tocava pro Tim Maia, mas não tinha paciência de ensinar. Um professor tem que ter paciência. Ele não pode, né? A pessoa erra, mas é burro, né? Tem aquela lá, Jesus é o jardineiro e a árvore somos nós, né? Aí a pessoa fala: Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, né? A pessoa fala: é nós, pelo amor de Deus, não somos nós, né? Então você acha que aquele coitado não ficou encabulado com aquilo? Ficou. Um professor tem que ter paciência, porque se ele perder as estribeiras com o aluno desiste. Eu sou burro mesmo, não quero aprender. Tem gente que não quer aprender porque colocou isso na cabeça: não, eu sou muito burro, eu não vou aprender. Eu quero dizer para você que com Jesus não tem burro. Amém. Com Jesus não tem ignorante. Glória a Deus. Com Jesus não tem pessoas incapazes. Amém, Senhor. Ele capacita o incapaz. Aleluia. Ele dá inteligência ao humilde. Ele enriquece o pobre. Aleluia. Ele dá santidade ao pecador. Aleluia. Não importa. Não importa o seu QI. Eu até lembrei, irmãos. Por exemplo, Jesus podia perder a paciência comigo. Quando eu tinha 19 anos, eu fiz o teste de QI. O meu teste de QI, eu contei isso a minha vida toda. O teste de QI, eu tive 125 de TI. De QI, de consciente de inteligência. Eu tive 125. Olha como eu tô burro, tô confundindo TI com QI. Mas é QI. 125. Eu era um gênio. Porque até 110 é normal. Acima disso, já é um pessoal mais um pouco inteligente. O meu deu 125. Aí eu fui refazer por volta de uns 15 anos depois. Acho que fazer o meu teste de QI. Deu 110. Eu fiquei mais burro. Misericórdia. Perdi 15 pontos. Aí eu quero fazer, eu tô com medo de perder mais 10 pontos. Eu não quero fazer mais teste de QI. Acabou. Mas mesmo assim, Jesus ainda ele me ensina. Não tem problema. Se eu fiquei mais burro com o tempo, não sei o que aconteceu, irmãos. Mas eu fiquei mais burro com o tempo. Não tem problema. Jesus ele tem paciência comigo. Ele tem paciência contigo. Porque aquele que vir até a ele de maneira alguma ele lançará fora. Quer dizer, hoje para mim e para você, não há nada que o faz você ser lançado fora por Jesus. Ele não vai perder a paciência com você. Obrigada, Senhor. Aleluia. Assim, desculpa, o pastor pode perder a paciência. Pode, não. Fazer o quê? O pastor pode perder a paciência. Os irmãos podem perder a paciência. Aquele lá não tem jeito. Aquela lá não tem jeito. Aquilo lá nasceu assim, vai morrer assim, não tem jeito. Não. Jesus, ele é paciente. Pedro falou assim que os irmãos já... Naquela época, irmãos, Jesus tinha acabado de morrer praticamente. Eles já estavam impacientes. Cadê a volta de Jesus? Cadê a volta de Jesus? Aí Pedro falou assim: olha, sabeis vós que Deus é longânimo, esperando que a vida do Senhor não é tardia, mas Ele espera que todos se arrependam. Aleluia. Ou seja, Deus tem paciência. Aleluia, Jesus. Já podia ter voltado há muito tempo atrás. Jesus. Mas Ele é tão paciente que Ele vê 52 crianças morrendo por ano por aborto. 40 mil crianças no Brasil sendo mortas em sacrifícios a Satanás, só no Brasil. Assassinatos, guerras, fome, injustiça. Mas mesmo assim o Senhor é paciente. Porque Ele quer que o máximo de pessoas possíveis tenham chance de serem salvas. Por isso que Ele tem paciência.
Então é aquele professor, não tenha vergonha de perguntar para Jesus. Não tenha vergonha de falar com Jesus. Ele vai falar, ele vai ensinar, ele é paciente, ele não é arrogante. Ele não vai falar de uma forma rebuscada. Porque, vamos lembrar, Jesus apareceu e ensinou por uma mulher lá naquele poço, lá de Sicar, na terra dos samaritanos. E ele conversou com aquela mulher entendeu tudinho que Jesus falou. Tudinho. Né? Ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo que Jesus falou. Jesus pediu água para ela. E depois falou sobre a água da vida, né? Se tu soubesse quem é aquele que pede, dai-me água, você pediria e ele te daria a água para a vida eterna. Ela falou assim: olha, o Senhor não tem nem como tirar a água do poço. Como vai me dar água? Né? Jesus pede tão pouco para a gente, para ele dar a vida eterna, irmãos. Só a fé. Só a fé e a obediência. Se você tiver fé, ele dará a água da vida eterna. Mas aquela mulher entendeu tudo que Jesus falou. Mas quando Jesus falar com Nicodemos também entendeu tudo que Jesus falou. Jesus, ele é um professor por excelência, paciente, que tem conhecimento de tudo, manso, uma didática maravilhosa, porque tem gente que conhece tudo, mas não sabe ensinar, não é verdade? Sabe tudo, mas não sabe ensinar. Tem gente que até diz assim: quem sabe, sabe, quem não sabe, ensina, né? Porque tem gente que é tão bom no que faz, mas na hora de ensinar não consegue, né? Porque o professor não é tal coisa, né? Por exemplo, os treinadores desse pessoal que corre para cima e para baixo aí, que chega a quase 9 segundos em 100 metros. O professor dele, na juventude, eu acho que não fazia nem 16 segundos 100 metros. Mas ele é capaz de ensinar um corredor a fazer 100 metros em 10 segundos. Mas como? Porque ele tem o conhecimento de como fazer o potencial daquela pessoa fazer 10 segundos 100 metros. Mas ele não tem as condições físicas de fazer aquilo, né? Agora você pede pro Usain Bolt te ensinar a correr, ele vai perder paciência, fala, simplesmente corre, pelo amor de Deus. Abaixa assim e corre, ele não vai saber ensinar você. Não sabe. Mas ele corre, mas ele não sabe ensinar. Agora Jesus não, ele tem paciência de ensinar. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não precisa pagar. Para terminar, irmãos, para ter uma boa educação nesse país, se você for num colégio estadual da periferia, está na Constituição brasileira, que a educação é um dever do Estado e um direito de todo cidadão, né? Mas você pode, de olhos fechados, chegar em qualquer escola e ter a certeza que o seu filho ou você terá uma instrução exemplar. Quem tem essa certeza? Não vai ter, né? Quem vai ter uma boa educação? Quem paga. Quem paga e paga caro. Tem colégios aqui que dá 200 mil reais por ano para poder estudar. Aqui mesmo tem alguns bem caros aqui perto. Ali está garantido que o sujeito vai sair dali preparado para passar no vestibular. Já vai saber falar inglês, já vai saber uma profissão, já vai saber tudo. Vai estar preparado para a vida. Ou seja, só tem acesso à boa educação quem paga, né? Você está pagando para estudar no Estado, né? Mas assim, de forma indireta, no feijão, no arroz, na gasolina, não diretamente para o professor ou para a diretoria. Agora, quem paga tem condições de ter uma boa educação. Agora, para Jesus, sabe quem tem uma boa educação? É quem se dispõe a falar com ele. Só isso. Aleluia, Jesus. Amém. Quer aprender com Jesus? Se dispõe a falar com ele. Pronto, já aprende. Amém. Não precisa pagar para Jesus. Glória a Deus.
Não precisa de desembolsar grandes somas de dinheiro para ter um conhecimento, um ensinamento de grande qualidade. Ele ensina de graça. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser, aprende com Jesus. Não precisa pagar não. Não precisa pagar mensalidade cara. Não precisa comprovar a renda. Não precisa comprovar aonde mora. Não precisa passar por um vestibular. Não precisa passar por um questionário. Só basta ter fé. Glória a Deus. Aleluia. Faça o mínimo. Joga esse balde nesse poço e dá água para Jesus, que Ele vai te dar água para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Ele vai te ensinar. Amém, Senhor. Só basta você crer. Só basta você chegar a Ele. Ele não é inacessível. Está pronto para te ensinar e para te abençoar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.